Boa tarde, galera! Mais uma live aqui pra gente falar sobre Solid Food Vacation e hoje vai ser a partilha da Márcia sobre a experiência dela. Ela participou dessa última Inspirare, essa última vivência Inspirare, que é uma vivência de depuração intestinal com o uso dos sucos, né, do Solid Food Vacation, que é um protocolo para limpeza intestinal. E ela vai contar um pouquinho mais da experiência dela, ela inclusive já tá aqui, já vou te convidar já, tá, Flor? Só dando um preâmbulo aqui antes da gente iniciar. E, enfim, boas-vindas a todos, agradeço aí a escuta, espero que vocês curtam bastante essa partilha. E o que eu gosto sempre de lembrar, né, no início de toda a live, assim, para quem tá entrando, boas-vindas, Elis, Sol, a Márcia também já tá aqui. Bom, eu sempre peço para as pessoas mandarem as perguntinhas aqui no balãozinho de interrogação aqui embaixo no Instagram, tá? É muito mais fácil pra gente acompanhar e ver depois pelo balãozinho do que a gente ter que voltar aqui nos comentários, tá? Então, pra quem tiver a qualquer momento alguma pergunta, algum comentário, né, que queiram que a gente veja depois, porque a gente vai ter um momento de perguntas e respostas no finalzinho da live, deixa nesse balão de interrogação, pra gente é muito mais fácil, tá? Então, hoje a gente tá fazendo essa live num horário diferente, né, um horário que realmente é mais alternativo, entre aspas, né, digamos assim. Eu sei que muitas pessoas talvez só consigam ouvir essa live gravada, justamente porque nesse horário a maioria está trabalhando, mas é o horário que a gente tinha. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem e, obviamente, vocês depois vão ter todo esse conteúdo para ouvirem quantas vezes vocês quiserem, né, gravado, tá? Então, gratidão, Márcia, pela tua presença aqui, já vou te adicionar. Ó, ele está falando aqui, ó, assistindo a live e tomando meu sucão de abacaxi com salsinha. Ô, delícia! Muito gostoso esse suco, né? Super equilibrado o sabor, não fica nem muito doce, nem muito salgado, nutritivo. Que bom, meu bem, bom que você tá aqui. Deixa eu adicionar a Márcia pra gente começar. Aí, Flor, vai subir aí pra você um convite, é só você aceitar, tá bom? Vamos ver, foi? Vocês estão ouvindo a gente bem? Boa tarde, Caio, Michael. Opa! Eu vejo uma luz, não vejo você, mas vejo uma luz. Tem que virar a câmera, eu imagino. Aí, muito bom. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, Flor, e você? Ó, nossas paredes, as duas meio amarelas, ó, tá combinando. Não foi combinado, gente. Não pintamos a casa combinada. Muito bom. Mas Deve ser a sintonia, né? com certeza. Não, o amarelo traz muita energia, né? Eu gosto muito de amarelo, assim. Muito bom. Ai, que bom. Olha, é delícia, já tem galera entrando. Bom, vamos fazer assim, né, gente? Eu vou só, antes de passar a palavra para você, Flor, vou explicar para todo mundo como é que vai funcionar a live de hoje. Eu tô olhando pro lado porque eu tô com meu laptop aqui, né, com os nossos pontos que a gente pensou de trazer. E aí, sempre lembrando para vocês todos que a gente planeja a live, mas é óbvio que a gente deixa fluir um pouco. Então, não necessariamente a gente vai falar na mesma ordem que a gente planejou e etc. Mas é uma tentativa de ter uma leve estrutura para a gente também talvez não se alongar demais e talvez não se perder também, né? Então é mais ou menos isso. Então a gente vai começar com uma apresentação individual, né, de cada uma. Cada uma vai se falar um pouquinho sobre si. Depois eu vou explicar um pouco do que é Solid Food Vacation para quem está caindo aqui de paraquedas, para quem nunca tinha visto minha página, ou para quem está entrando pela página da Márcia e ainda não ouviu falar, né, sobre Solid Food Vacation. Enfim, e eu vou explicar o que diferencia esse protocolo de outros protocolos. E depois a gente vai passar para a experiência da própria Márcia, né? Então ela vai contar um pouquinho por que ela veio parar nesse protocolo, o que chamou a atenção dela para isso, o que ela encontrou nesse protocolo. E aí a gente vai trazer um pouquinho dessa técnica, dos benefícios, da experiência dela. E no final a gente abre para perguntas e respostas, né? Então, para começar, queria agradecer de novo a sua presença, Flor, e abrir para você se apresentar brevemente, depois eu me apresento e a gente dá esse pontapé. Eu é que agradeço pelo convite. Então, eu sou a Márcia Beatriz Zanck, eu sou formada em Educação Física, lá pela Federal de Santa Catarina, sou formada em Yoga, trabalho com Yoga há mais de 30 anos e outras cositas mais ligadas ao Yoga, qualidade de vida, autoconhecimento e tudo mais. E
semestre que vem estarei concluindo o curso de nutrição aqui em Fortaleza, né? Então, todo esse tempo, essas 3 décadas, elas foram sempre direcionadas ao trabalho de autoconhecimento que se reflete fora como saúde, como um direcionamento de vida e, por que não dizer, como um contato espiritual mesmo, né? Consigo mesmo e que nos conduz a caminhos inesperados, como este que eu trilhei com o Solid Food Vacation e me surpreendi muito com os resultados. Mas eu vou contar só depois. Gratidão, meu bem, que bom te ouvir, gratidão pela apresentação. Queria aproveitar para perguntar se está todo mundo ouvindo a gente bem, né? Mas vou me apresentar enquanto isso. Meu nome é Elisa, muitas pessoas me conhecem como Eli Lamego, Elisa Lamego, naturopata, né? Trabalhando com essa linha de desintoxicação líquida que é a terapia dos sucos, mas mais conhecida como Solid Vacation, né? E que é um protocolo para eliminação de placa mucoide e também para eliminação de detritos intestinais, não necessariamente só a placa mucoide, né? E uma desintoxicação completa, que a gente sabe que o primeiro passo para uma desintoxicação profunda é a limpeza intestinal, né? Então, esse é o meu maior foco hoje em dia como naturopata, porque eu observo que é o que mais traz espaço para a gente crescer e melhorar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, com esse primeiro protocolo, né? E a partir daí tem muitas outras coisas que podem ser utilizadas, é óbvio. E também gosto muito de jejum, né? Então é também minha paixãozinha, né? Mas é uma coisa que para muitas pessoas ainda é um grande desafio. Então eu não abordo tanto sobre o jejum, apesar de já ter muitas lives sobre, de já ter acompanhado pessoas nos seus processos. Não é o meu carro-chefe, digamos assim, né? Porque não é para todo mundo também. É necessário um preparo bem profundo. E como naturopata, esse é meu foco, né? Trazer para as pessoas protocolos que muitas vezes são muito mais simples do que a gente entrar para uma alopatia com muita coisa densa, né? Com muitos remédios que vão ter um pró e um contra, que vão sim possivelmente auxiliar muito, mas que infelizmente vão também tirar muito da nossa saúde lá para frente. E com essa intenção de trazer para as pessoas essa possibilidade de repensar os seus hábitos. Que eu sinto que a partir do momento que a gente depura e limpa, não só o nosso intestino, mas o corpo como um todo, a gente começa a se questionar de hábitos antigos, né? Então eu gosto muito disso também. E cá estou, né? Uma honra de estar com a Márcia, de a gente ter trocado tanto durante a Espirária, a vivência, né? E ainda trocando, porque a gente está na profunda Espirária ainda, que é a parte 2 da Espirária. E da gente poder trocar sempre, porque a gente já vem trocando há um tempo, né, em outros grupos e partilhas, então é muito gostoso de poder te ver, né, que a gente sempre trocou muito de áudio, eventualmente a gente se conheceu de olhar olho no olho, mesmo que seja online, né, virtual, e muito gostoso da gente poder ter esse momento aqui, então espero que todos que estão assistindo também curtam. Pra gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre o Solid Vacation, para quem nunca ouviu falar, né, e aí depois eu já passo para a Márcia, que é o ponto alto do nosso dia, né? A gente não ficar só me ouvindo falar, o importante é a experiência dela. Mas o Solid Food Vacation, como o próprio nome diz, e para quem talvez não entenda inglês, vou traduzir, Solid Food Vacation é férias de alimentos sólidos, né? É um processo de limpeza intestinal que pode ser feito de várias formas. Uma das formas é o próprio jejum de água, só que é um tipo de processo que vai requerer mais tempo, muitas vezes, do que o próprio processo de sucos, porque não tem tanta adstringência na água assim para fazer a eliminação. Da mesma maneira que requer que as pessoas se abstenham, se afastem, se retirem da rotina, né? Que parem de trabalhar, que possivelmente até se afastem da família, dos amigos, por um período que pode ser, inclusive, longo. Né? Se a gente for pensar no jejum de água para eliminação de placa mucoide, muito provavelmente precisaria ser um processo de 40, 50, 60 dias. E que a maioria nem tem tempo para isso, nem está com o corpo físico preparado para encarar um processo tão, né, que é hardcore mesmo, processo de processo de jejum nesse tamanho, né, nessa duração. E já o outro tipo de Solid Vacation seria o que a gente vivencia, e a Marcinha venceu também, segue vivenciando, no processo da Espirária, que é um processo de sucos frescos, coados, focando majoritariamente em frutas adstringentes, né? E também entrando aí com suco verde, com suco de melancia, suco de melão, mas com um grande foco na água estruturada, que é diferente da água mineral. Com essa capacidade tão grande de adstringência que esses itens, né, esses frutos específicos têm. E o Solid
Vacation, como o próprio nome diz, é exclusivo de sucos coados frescos, né? Então, tá dando um pouquinho de chiado aqui, Marcia, eu não sei se é daí ou daqui. Vocês estão ouvindo o chiado ou sou só eu, gente? Não sei se é. Se só eu, tá tudo bem. Às vezes é o áudio, às vezes tem que fechar o áudio quando... Normalmente... Só um segundo. Já vê que tem um símbolo de microfone, um símbolo de câmera, vários símbolozinhos. Aí o de microfone, quando fecha, é parecido com quando a gente se encontra em Zoom. Não tá aparecendo o microfone aqui pra mim. Ah, não, então tudo bem. Então vamos seguindo. É porque é uma dos símbolos. Talvez seja isso. Veja se melhorou. Não, tá a mesma coisa, mas tudo bem. A Lu falou que não tá ouvindo muito, então tá tudo bem. Acho que é só aqui no meu. Que bom. Mas então, basicamente, o protocolo de Solidification, ele tem esse foco na água estruturada, então é indicado que não se use água, apesar do que dentro do protocolo tem um uso específico, né? Quando a gente fala do uso do psyllium, o uso da zeólita, que é também uma das ferramentas de eliminação, a gente acaba utilizando a água para mesclar, né? Mas a ingesta de 98% é suco, né? Ou até 99%, dependendo da quantidade que cada um que ingere aí ao longo do período. Então é um processo que é diferente de outras práticas, porque muitas vezes a gente encontra pessoas falando sobre sucoterapia, mas que a quantidade é muito pequena de suco, então a tendência é de perder muita massa magra também, não só massa gorda, entre aspas, né, de excesso de gordura. Assim como outros protocolos de sucos que focam, por exemplo, só no suco verde, que não é tão adstringente, tem essa diferença, porque, claro, é super alcalino o suco verde, mas ele não tem uma adstringência tão forte a ponto de auxiliar a eliminar a placa mucoide. É diferente de protocolos de cremes, de fruta, de smoothies, por exemplo, que não vão eliminar a placa mucoide, pelo menos nem em 6 meses de smoothies a gente não elimina a quantidade de placa mucoide que a gente elimina em 30, 40 dias de um protocolo de solidification bem feito, né? E a origem disso, né, obviamente, o processo de depuração, como é pensado no Solidification, ele foi fundado por uma pessoa específica, né, esse formato, que obviamente a gente dá umas alteradas, né, no Brasil a gente tem frutas que não existem lá fora e vice-versa, né, então é preciso ir alterando isso de acordo com o processo de onde cada pessoa está, né, mas a forma como ele foi cunhado veio de um americano chamado John Rose, e que ele é o que deu esse nome de Solidification. Então, ele tem muito um enfoque na limpeza intestinal também como o primeiro passo efetivo para a depuração. Então, essa é a definição do Solidification, essa é a origem de uma maneira breve, né? A gente até poderia ter uma live inteira para falar só sobre isso, mas tentando ser mais breve, é isso aí. E passar agora um pouquinho para Marcinha, né? Então, para ela contar de forma resumida, né, como que ela veio parar nesse processo, né? E depois ela pode também trazer o que ela... Respondendo à pergunta da live, eu posso depois te lembrar qual foi, né? Do que você vinha buscando há tanto tempo que você encontrou nesse processo. Né? Então, gratidão. Então, indiretamente, talvez até inconscientemente, eu vinha buscando uma mudança muito grande, que eu nem sabia qual era. E essa abertura, essa receptividade a mudanças, ela me fez fechar algumas portas, abrir outras, encontrar algumas pessoas, me afastar de outras, e gradativamente o caminho foi se delineando. E eu fui andando cada passo sem saber para onde que esse caminho ia me conduzir. E eis que um belo dia ele me conduziu a Eli. O primeiro contato com a Eli, eu já senti uma irmandade. Sabe quando a gente trava contato com a pessoa e já sente que ela é amiga de infância, irmã, enfim, aquelas sensações que a gente tem, né? E a partir dali, ao conversar com ela me passou uma confiança muito grande, apesar de apresentar questões que eram um tanto quanto opostas ao que eu vinha recebendo, né? Não que eu não tivesse já dentro dos protocolos do yoga feito um período de sucos, mas o que ela trazia era sempre muito enriquecedor. Eu amo aprender, eu sou uma estudante eterna, assim, né? Uma aprendiz eterna. E aquilo foi agregando tanto, que quando ela divulgou esse protocolo, eu falei, gente, eu tenho que saber o que é isso. E
depois de entrar no Solid Food Vacation, eu me surpreendi a cada momento. Primeiro, porque eu não senti fome alguma, então bebendo suco, a primeira coisa que a gente pensa, gente, eu vou passar fome, vou ficar fraca. Pelo contrário, energia a mil, não senti fome alguma. Os sucos, eles nutrem inacreditavelmente, né? Porém, não é só você tomar suco coado, fresquinho, né? Com determinados tipos de frutas ou vegetais. Tem todo um conjunto de itens que você vai associando e que você vai se surpreendendo com o resultado. Primeiro físico, biológico, né? Porque a placa realmente começa a sair e você não acredita naquele troço vivendo dentro de você tantas décadas, né? E segundo, que a impressão que eu tenho, agora isso é uma coisa pessoal, tá? A impressão que eu tenho é que à medida que as placas mucoides foram saindo dos intestinos, alguma coisa foi saindo da minha percepção também. A lente dos meus olhos em relação a mim e em relação à vida, ela mudou. Em relação aos fatos, em relação a como sentir, por exemplo, uma situação determinada, que se repetia algumas vezes na minha vida, gerava determinadas emoções. A partir de um certo ponto do protocolo de sucos, simplesmente as coisas aconteciam e não causavam mais as mesmas reações que eram intoxicantes. Reações emocionais, pensamentos não lá tão elogiáveis, que aquilo acontecia por uma questão até de repetição, que tem uma hora que quando as coisas se repetem muito na vida, a gente fica meio de saco cheio, desculpa a expressão, né? E aquilo me fisgou, assim, falei, gente, alô, esse protocolo tem alguma coisa que nem tem como colocar em palavras, é uma questão interna. E assim, outras pessoas que participaram do mesmo protocolo, do grupo que eu participei, eu percebi que também houve alguns despertares que aconteceram nesse momento, né? Que a pessoa, quanto mais ela se abre, eu entendo assim, quanto mais ela se abre, mais o protocolo consegue atuar, e mais ele limpa, e mais clareza se tem, né? Então, eu venho de um processo de 10 anos em que eu saí de um tipo de atividade, de um tipo de vida, de um tipo de me exercer enquanto profissional. Experimentei inúmeras questões nesses 10 anos que foram incríveis, que me enriqueceram incrivelmente, que eu sou infinitamente grata por tudo. Mas sabe quando ainda você sente que não é aquilo? E aí, recentemente, num desses momentos, né, do protocolo de sucos, eu assim, encontrei o direcionamento. E aí eu senti que eu comecei a construir, me autoconstruir. E, para finalizar e não me alongar tanto nesse tema, no momento em que eu percebi que o caminho começou a se delinear e que eu comecei a me autoconstruir, pessoas começaram a chegar até mim direcionadas para isto, ou seja, confirmando que era isso mesmo. Situações começaram a se apresentar. Eu fico toda arrepiada, sério. Tô arrepiada mesmo, até a perna. Porque, assim, para uma pessoa que não começou a despertar para a espiritualidade, isso é uma coisa quase que inadmissível, parece loucura. Para quem está começando a despertar para a espiritualidade, isso parece mágica. Para quem já está um pouquinho já andando na espiritualidade, isso se chama graça divina, né? Então, nós somos agraciados constantemente, mas nós estamos tão ocupados com tantas coisas e tão poluídos internamente, tão cobertos com tantas camadas como nossos intestinos, né? Que nós não percebemos as graças que recebemos ao longo da vida. Então, gratidão, Eli, porque você me abriu os olhos nesse sentido também, além de tantas outras coisas, né, que aconteceram. Ô, minha flor,
Gratidão, que bênção e que presente, né? Receber essa tua mensagem, essa tua palavra, essa tua partilha. Muito gostoso e traz muita força também, não só, imagino, para as pessoas que estão pensando em fazer, mas para mim no sentido de, cara, continua porque ainda tem mais coisa para se abrir, né? Ainda tem mais coisa para vir, porque quando a gente... E aí eu não sei, né, quem mais estuda, mas existem hoje 1000 ferramentas, né, para a gente se entender. E uma das ferramentas que tem me ajudado muito é o Human Design, que é o desenho humano, né? Não sei se alguém já ouviu falar, mas o desenho humano ele é baseado no I Ching e justamente ele traz muitas compreensões do que nós estamos aqui fazendo, qual que é o nosso, o que a gente veio aqui, qual que é a nossa inclinação, qual que é a nossa missão. Então ele traz muitas clarezas nesse sentido e quanto mais eu estudo do meu próprio desenho humano, né? Porque para quem entende um pouquinho, eu sou projetora mental, né? E um projetor mental, ou todo projetor, mas principalmente mental, veio para guiar em ideias, em práticas, em possibilidades, e não necessariamente no físico, né? De tipo, pegar a mão e vamos lá construir isso daqui fisicamente. Não é bem isso, né? Mas quando a gente parte do mundo das ideias e consegue aplicar essas ideias na prática, que também é um processo individual de cada um, né? Muitas magias, né? Ou muitas graças, como você própria trouxe, podem acontecer. Então tem sido muito incrível isso também. Super sugiro quem quiser também de estudar um pouco de desenho humano, de entender o seu próprio desenho, de buscar ver como isso se encaixa na vida, né? Mas muito bom, gratidão, Flor. E aí, dando sequência, né? O que você encontrou nesse processo, né? Tipo, o que você vinha, né? Você já trouxe um pouco do que você vinha buscando, né? Mas para responder até o nosso título da live, né? O que você vinha buscando tanto que você encontrou no processo dos sucos, se quiser se estender em cima disso um pouco e contar mais da tua experiência, fica à vontade. Ok. Então, acho que ao invés de contar sobre mim, eu vou ajudar algumas pessoas que estão no momento certo a encontrar ferramentas para que isso aconteça, né? Quando nós estamos começando a sentir incômodo em relação ao que quer que seja, pessoas, situações, profissão, o que for, e aquela pontinha de incômodo, ela vai tuk-tuk, tuk-tuk, né? Com regularidade, dando seu sinal de presença. Quando você sente isso em relação ao que quer que seja, dê atenção para isto. Às vezes esse pequeno incômodozinho é como se fosse a sua alma querendo falar com você. Ela não fala a nossa língua, ela não tem como verbalizar voz, né? Mas ela tem sinais. Assim como o nosso corpo também dá sinais, né? Se nós fazemos uma refeição, sei lá, vou colocar uma coisa extrapolarizada aqui, um rodízio de pizzas regado com um buffet de sorvete depois e sei lá mais o que. Lógico que depois você vai sentir aquele mal-estar, uma sonolência e às vezes até um desconforto que gera dores, né, internas e tal. Isso é uma maneira do seu corpo falar com você. Ele não diz, caramba, olha o que você fez comigo. Ele não diz isso, mas ele diz de outra maneira, né? Com esses sintomas todos. Da mesma forma, nos outros aspectos nossos, como o emocional e o mental, isso acontece. Porém, isso ninguém fala pra gente, assim, né? A gente não aprende isso, não tem uma cartilha que fala, olha, quando você sentir determinada... Não tem, nós precisamos ir querendo aprender, que precisamos ir buscar isso de alguma forma. E a curiosidade ou a receptividade ao novo, a sensibilidade de parar um pouquinho de vez em quando, sabe? Sair da rotina, não para pegar assim nas férias e para Disney, porque lá é um turbilhão de mais coisas ainda, né? Mas assim, nada contra a Disney, gente, só dei o exemplo, porque lá você vai ter um turbilhão de informações, de imagens, de referências, né, históricas, não é aquilo. Mas assim, é dar um tempo realmente e você prestar atenção nas sensações. Você perceber que tem aquele tuk-tuk-tuk incômodo, mas tem alguma coisa que, sabe, dá aquele alívio. Presta atenção nisso, talvez ali esteja a indicação do caminho. Então, ou mesmo pessoas que você encontre de repente, sei lá,
Você encontrou uma pessoa inesperada, desconhecida, e ela fala uma frase, e aquela frase era a sua mensagem do dia, a mensagem do dia. Mas você estava tão apressado que você nem ouviu o que a pessoa falou. Porque você não conhece a pessoa, então ela não tem importância para você. Na verdade, tudo tem importância. Porque tudo tem a existência divina em si. Mesmo essa cadeira na qual eu estou sentada, mesmo esse aparelho que nós estamos usando para transmissão, isso tem um nível de consciência. E se tem um nível de consciência, tem aquilo que gera essa consciência, que cada um dá um nome, Deus, divino, enfim, seja lá o que for. Né? E isso tudo é tão sutil que quando quer tentar falar conosco, nós precisamos realmente parar. E precisamos prestar atenção nessas sutilezas. E só para finalizar, isso não é lógico. Você pode buscar em todas as programações, organogramas, você não vai encontrar nesses lugares. Porque isso está além da mente, não está aqui no mental. Então, é uma questão de confiar. Segue um pouquinho por ali para você ver. Se continua agradável, se continua inspirando e gerando aquela leveza, talvez seja por ali mesmo o caminho. Né? Se aquele toque-toque do incômodo parou de acontecer, é mais uma confirmação. Então, tudo isso tem a ver com sensações internas nossas e percepções que praticamente não se encontra facilmente em lugar nenhum, que nós mesmos vamos descobrindo. E foi isso que aconteceu no protocolo de sucos, né? Eu estava atenta e comecei a prestar mais atenção nesses sinais e de repente aconteceu a revelação, né? A graça. Que bonito, que bonito. E é legal isso de você falando, né? Porque recentemente eu estava voltando em alguns estudos, né? Que na naturopatia a gente tem uma série de estudos que podem ser feitos e a gente pode se especializar em uma série de áreas. Da mesma maneira que a nutrição tem uma série de áreas, a medicina tem uma série de áreas, a naturopatia também tem uma série de áreas. Não é a minha especialidade ainda, mas é uma área de estudos que eu ainda não coloco muito na prática, mas que eu voltei a estudar pensando, não, acho que aqui está uma área que eu preciso estudar mais e começar a colocar mais na prática, que é a iridologia. E a iridologia, estudo da íris, né, utiliza a íris como diagnose, né? Você olha a íris muito de próximo mesmo, seria num zoom, super dado zoom, talvez que ninguém tenha olhado para o seu olho com tanto detalhe como é o detalhe que a iridologia coloca no nosso olho. E aí você olha tanto para o esquerdo quanto para o direito. Tem todos os detalhes, né, no entorno dessa íris. Tem a própria pupila, tem o formato como essa íris está colocada, né, as próprias fissuras que vão aparecendo, né, tem as colorações. Isso tudo é estudado dentro da iridologia e tem um porquê de ser. Tem uma área da iridologia que é chamada de iridologia comportamental, em que a gente olha para o olho, você imagina o olho uma bolinha, né? E a gente divide esse olho em quatro partes iguais de tamanho. Então, a parte de cima do olho é uma definição, o do ladinho aqui, que é o ladinho temporal, né? Que é como você imagina uma pizza de 4 pedaços, né? Então, o ladinho uma pizza boa, tá, gente? O ladinho temporal aqui seria outro lado, e o interno, que é logo perto aqui, né, do nosso narizinho, no lário nasal, é outro significativo, e embaixo já é outro. Então, essa divisão do olho em quatro pedacinhos, a parte de baixo é o instintivo, né? O instintivo, muitas vezes, a gente não é muito consciente desse instinto, a gente só age, né? E aí, quando a gente olha para essas duas seções, que são tanto a temporal quanto a nasal, as duas são divididas entre o que seria não consciente, e aí é tanto o ego quanto o lado da vontade, e que a gente simplesmente age dentro daquilo sem questionar muito. E a área de cima aqui dos olhos, que seria a parte de cima, já seria focada um pouquinho mais no que a gente chama de superego, né? Que já é o nosso lado que às vezes age até como se estivesse julgando e falando, não, eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer isso porque vai fazer mal a tal pessoa. Esse é o superego agindo, né? Então ele já questiona o que o ego gostaria de fazer e age diferente, possivelmente. Já questiona o que a vontade gostaria e age diferente. Mas aí, se a gente olhar para cada pessoa, na íris de cada pessoa, vai ter uma mensagem do tipo, olha, essa pessoa é muito egóica ou não. Essa pessoa age muito na vontade ou não. Essa pessoa se julga o tempo inteiro e só age no julgamento e não consegue
né, ter um equilíbrio ali entre todas as áreas, ou essa pessoa age muito no instinto. E aí o que eu sinto e que eu observo pelo estudo, o estudo que eu ainda considero o meu mais principiante da iridologia, né, eu não me considero um expert ainda, é de entender que quando a gente olha para a íris de todo mundo, tem uma história. E essa história vem carregada de traumas passados dessa própria pessoa ou de traumas até da genética, porque na nossa íris a gente consegue ver tudo. A íris está inclusive aqui, olha linda, que delícia. Pois é, então a íris ela é justamente uma janela. Quando as pessoas falam do olho ser a janela para a alma, isso é real. Na iridologia a gente consegue enxergar e entender que é isso mesmo, né? É uma janela para a compreensão do que está rolando. Porque muitas vezes alguém até fala, numa anamnese de naturopatia, eu quando faço atendimentos individuais, a pessoa pode até trazer alguns pontos interessantes ali, alguns sintomas, mas tem muitos sintomas que a gente não tem consciente a compreensão daquele sintoma, né? E que aí essa íris, ou até a própria esclera, porque também existe o estudo da esclera, a esclera é a parte branquinha do olho, tá? Então também tem o estudo dessa parte do olho. Então, vão nos dizer mais do que a própria anamnese de alguém. Ou você ter uma conversa, que nem está fazendo aqui. Às vezes, você conversar com a pessoa, tá de frente para a pessoa, o corpo da pessoa te diz mais do que ela fala com palavras, né? Seja o jeito que a pessoa está sentada, seja o jeito que ela te olha, seja o jeito que ela fala das coisas em geral, a gente consegue entender, compreender mais da pessoa do que as próprias palavras. Então, esse processo dos sucos e tudo isso que você trouxe, né, Marcinha, eu sinto que é essa compreensão de que muitas vezes a gente não tem conscientemente um entendimento do que a gente precisa. Para trazer para a consciência, e isso na iridologia a gente vê, quanto mais a gente consegue limpar esse corpo físico, mais coisas vão vindo à tona, mais compreensão, mais clareza, mais questionamentos e mais respostas também, né? Porque quanto mais a gente questiona, mais respostas a gente obtém. A gente nunca vai ter todas. Mas se a gente se permite perguntar, a gente também vai receber respostas, né? Então, na iridologia, a gente também vê um pouco disso. E aí, essa importância de enxergar o quanto mais a gente se abre para esse campo de limpeza física, de deixar ir, de desapegar, de soltar as peles, não só a pele física, né? Mas descamar o que precisa descamar essa placa mucoide, descamar tudo que mais precisa ir e abrir essas casquinhas da cebola, né? E ir vendo cada vez mais lá dentro, a gente vai chegar numa verdade muito simples, né? E é isso, muito gostoso de te ouvir, assim, eu acho que a gente acabou puxando para um tom mais leve da live, né? Tá bem gostoso. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho, né? Já para a gente conseguir, quem sabe, ir mesclando, né? Essas formas de falar. A técnica dos sucos do Solid Vacation, gente, até para falar um pouco dos benefícios, né? Para quem tiver na dúvida. É uma técnica que, assim, não necessariamente ela é indicada para 100% das pessoas. Porque o primeiro grande ponto para perguntar se essa técnica é para você é entender se você realmente quer. Porque é óbvio, vai tirar da rotina. A gente precisa repensar toda uma rotina para encaixar a prática e o preparo do suco nessa rotina, né? E tem pessoas que às vezes passam meses, já fiz tantos acompanhamentos individuais, com pessoas que vinham para mim e falavam, Eli, eu quero uma consulta para você me explicar tudo. Só que eu preciso de uns 3, 4 meses para me preparar para começar. Só que eu quero essa consulta agora porque eu consigo começar a visualizar e a escrever e anotar e aí, quem sabe, já juntar grana e comprar meu slow juicer, né? E tem pessoas que precisam de mais tempo. E isso é super legal, né? Da mesma maneira que tem gente que cai de cabeça e se embora, não importa que eu tô aqui no vucu-vucu da vida, na correria, mas eu vou fazer acontecer. Cada um tem o seu ritmo, né? A Marcinha é uma dessas. Com certeza. Então, tem muitos benefícios. Cada um entender o seu ritmo e ver como que se encaixa numa ferramenta dessas, né? Da mesma maneira que, assim, tem pessoas, por exemplo, com casos que podem ser muito avançados de determinados quadros crônicos, que precisam primeiro passar uns meses revendo a alimentação, retirando um monte de coisa, limpando esse organismo de uma maneira um pouco mais gentil, não hardcore. Por quê? Se a gente passa de uma alimentação ou de um estilo de vida super inflamatório para cair nos sucos, talvez a pessoa não aguente o tranco da desintoxicação, né? Porque vai sentir muita coisa. Até as pessoas que já têm uma alimentação um pouco mais limpa, muitas vezes sentem sintomas, né? E podem ser sintomas que duram alguns minutos,
algumas horas, alguns dias. Podem ser sintomas que são até sintomas, entre aspas, positivos, tipo, muita energia, muita disposição, ou então o oposto, do tipo, só querer se recolher, não querer ver mais ninguém, ou dor de cabeça, ou enjoo, ou diarreia, né? Tem várias possibilidades aí nessa brincadeira. Como tem pessoas que não sentem nenhum sintoma físico específico, mas o emocional e o mental começam a se movimentar muito e a trazer muita coisa à tona, e que, por consequência, esse mental e emocional levam questões para o físico. Então, o físico responde ao mental e emocional. Né? Então, acho que o primeiro ponto para entender os benefícios desse protocolo é entender se você está preparado não só fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas também entender se você está disposto a começar a abrir essas várias portinhas e janelinhas, né? E se você está com paciência para rever as suas questões internas também. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, enfim, eu não vou querer me estender muito nisso, né? Porque eu estou consciente de que a gente também tem outras coisas para falar. Mas o que eu acredito muito e confio demais é que qualquer protocolo de sutilização que nos permita esvaziar os intestinos é o protocolo que permite abrir, como se abrisse várias janelas da mente, porque joga luz para muita questão, né? Então, pela própria conexão que a gente tem, física, fisiológica, biológica, né, de nervo vago com o cérebro, a gente sabe que abre muitos campos aqui dentro também. Então, conseguir limpar os intestinos é uma oportunidade de conseguir limpar e desanuviar aqui também, né? Então, seria um dos maiores benefícios, acredito eu, dessa técnica. E é uma técnica que ela é, digamos, a parte prática dela é relativamente fácil, né? O que pode se tornar desafiador é quando a gente tem que encaixar outras coisas da nossa vida e, naturalmente, quase todo mundo precisa, não está 100% focado ali naquele processo. Então, para quem quer começar, eu sempre sugiro que comece treinando fazer sucos puros no dia a dia. Tá comendo 100% de frutas e saladas para quem é crude, ou para quem é vegano ainda tá no cozido e comendo coisas de cozido, zero problemas. Começa a aplicar os sucos. Começa a ter uma refeição, de preferência café da manhã, só de sucos, puros, sem agregar água. Aprender a fazer, para depois ir aos pouquinhos mergulhando para isso, né? Mas não quero me alongar mais, vou abrir para você, Flor, se você quiser contar um pouquinho, quem sabe, dos seus desafios ou do que você sentiu que foi relativamente fácil. E, enquanto isso, já peço para as pessoas para ficarem à vontade para mandarem perguntas aqui na balãozinho de interrogação, que a gente já vai chegar lá. Então, antes de responder a essa pergunta, quando você falou sobre a iridologia e que você falou sobre a vontade, eu me lembrei de um insight que aconteceu, porque assim, eu continuei vida normal, fazendo N coisas, né? Inclusive fazendo comida para minha família. E assim, as comidas que eu faço, elas são bem gostosinhas, sabe? Tem aquele cheirinho bom. E um belo dia, eu assim, um pouquinho desatenta, né? Quer saber? Acho que hoje eu vou dar uma provadinha. E aí veio, na hora foi assim como se fosse uma gota sobre a vontade. Mas a partir do momento que veio aquela gota, eu falei, não, que isso? Que absurdo, né? Eu fiquei consciente do que eu ia fazer. E aí veio assim, aí à medida que o tempo foi passando, esse insight ele foi se construindo. Ou seja, ele foi vindo para o meu consciente e eu fui conseguindo percebê-lo. Então eu vou usar uma simbologia um pouquinho engraçada para ficar mais fácil, porque é bem complexo, tá? Que é o seguinte. Vocês se lembram daquela, não sei se é uma fábula, se é só uma imagem, do burrinho que tem uma cenourinha pendurada na frente dele e ele vai andando? Então, me veio que a vontade é a cenoura. Vontade de quê? A vontade de comer doce, a vontade de fazer coisas, qualquer coisa, vontade de... tudo que é tipo de vontade, ok? Tudo que é tipo de vontade construída aqui nesse plano tridimensional. Todas as vontades. Veio isso muito categórico, assim. Isso, gente, é a minha percepção. Não estou dizendo que é assim, por favor, tá? Estou falando do insight que veio para esse meu momento. E aí, todas as vontades, elas são a cenoura. E aí, a pergunta que não quer calar foi, e eu sou o quê? Aí essa vozinha falou, você é o burrinho. Aí, deu aquela sacudida, né? Aí, me veio assim, poxa, o burrinho, ele pensa que ele vai pegar a cenoura, que vai comer a cenoura, e ele vai andando.
e vai carregando a carroça e tal, né? Vamos usar o exemplo da pessoa que tem compulsão por doces. E aí ela quer parar com isso. Aí ela pega aquele chocolate, aquele sorvete, aquela última pedaço de torta e fala, esse vai ser o último. No dia seguinte, lá tá ela de novo com o mesmo. E aí imagina a sobrecarga psíquica e emocional que começa a gerar dentro da pessoa. Culpa, etc, etc, etc. Aí ela, não, mas hoje vai esse de verdade, agora vai ser o último. E aí come, devora 3, porque é o mais gostoso, que é o preferido. E no dia seguinte ela volta e come outra vez. Então, tira chocolate, tira doce, coloca qualquer outra coisa. Uma pessoa que descobriu que tem intolerância, né, à lactose, não, eu vou tomar o meu último negócio de lata de leite condensado, né, porque nossa, eu faço isso desde a infância e tal. Tá cheia de coisas, problemas intestinais, tá entupido de um monte de doença já, porque quem faz isso desde a infância não pode estar bem, né? E aí, não, vou pegar minha última lata de leite condensado. Aí, no dia seguinte, sobrou um pouquinho na lata. Tem que terminar essa lata. E no dia seguinte, e meses depois, e anos depois, o burrinho continua caminhando atrás da cenourinha. Pode levar isso para quem tem qualquer questão com a vontade, que vai desde a questão simplória que eu citei até questões mais intensas que levam a vícios e tal. Você deixar que a vontade guie as suas ações é você colocar a cenourinha e ir andando, porque isso não termina nunca. A vontade, ela não vai terminar nunca, ela vai sempre querer mais, o que é pior. Então, aquela mesma quantidade, ela não vai saciar. Aquela mesma... enfim, assim como acontece com as drogas, né? A pessoa começa com uma droga, depois vai aumentando, ou então aumenta a quantidade. Muita gente morre de overdose por causa disso, né? Ou seja, a pessoa sabe que vai morrer, já viu pessoas morrendo, mas ela não consegue parar. Porque ela tá atrás da cenoura. O que é essa cenoura? A cenoura é a satisfação que aquilo gera. E a pessoa não percebe que essa satisfação, ela é artificial, ela é temporária e ela é aprisionadora. Essa foi a sacada que caiu, essa ficha que caiu. Então, enquanto eu estiver cedendo às vontades que surgem da minha personalidade, os meus gostos, podem ficar bravos comigo, podem ficar, tudo bem. É porque é para mim isso. Quem achar que tem alguma coisa a ver consigo e quiser aproveitar, ótimo, mas assim, veio para mim. E aí resolveu uma super questão. Porque eu entrei e conheci o cru de veganismo, né? Há bastante tempo já. E eu fiz experiências de idas e vindas para o veganismo e para o cru de veganismo inúmeras vezes. E sempre querendo voltar para o cru de veganismo, né? Ou seja, me alimentar exclusivamente de alimentos crus, vegetais, frutas, enfim, sementes, cruas. E cada vez que eu voltava a comer cozido, independente do motivo que fosse, ok? Eu tinha aquelas questões de arrependimento, de culpa, poxa, de novo isso, que a minha cenourinha, ok? Que gerava essas consequências que não são boas. E aí, quando caiu essa ficha, eu falei, gente, eu tô liberta. Agora é definitivo, agora... Tanto que já estava quase que finalizando o Solid Food Vacation. E aí, a Eli propôs a continuação, né, que é o Aprofunda Inspirare. Nossa, eu não tive... Na hora que eu fiquei sabendo, pode reservar minha vaga, porque eu entendi que aprofundando isso, continuando isso, até porque tem um momento que a gente aprende que ela passa, né? Que é um teste que a gente faz para saber se realmente toda a placa foi eliminada. Então eu vou seguir até que toda a placa seja eliminada e tenho convicção de que nesse momento em que isso acontecer, na hora que eu voltar a comer alimentos sólidos, a minha reeducação vai estar completa. E essa vontade que antes era mais forte do que o que era para eu fazer,
Porque se vinha essa intenção de voltar para o cru, e eu acabava indo para o cozido de novo, e essa intenção de voltar para o cru continuava ali, o comer cozido me incomodava, é porque é isso que é para eu fazer. Essas sensações, como eu falei antes, é elas que nos guiam. E naquele momento, que foram vários, eu tô compilando aqui, né, tudo, eu percebi que em relação a outras questões também, questões que me incomodavam, que passaram a não me incomodar mais. E associado a isso, a vida me trouxe conteúdos agora espirituais que complementavam essa ficha que tinha caído. Então aquilo realmente não tem como eu dizer que é uma viagem da minha cabeça, porque a vida se encarregou, a vida, Deus, como queira chamar, se encarregou de me trazer as confirmações, mesmo que eu não tivesse pedido confirmação. Então, a partir desse momento, cada passo que eu der é extremamente consciente, comparado com o que era. Não estou dizendo que eu cheguei no final do caminho, muito pelo contrário, tem muito chão pela frente ainda. Mas eu me percebo hoje um outro ser, como se eu olhasse para aquela Márcia antes dessa experiência e achasse essa Márcia uma estranha, porque era tudo tão diferente, a relação... Porque isso, só para finalizar, é difícil colocar em palavras, mas assim, isso abriu várias outras conexões de percepção. Eu fico de novo arrepiada aqui, porque literalmente é como se eu tivesse aberto os olhos de coisas que estavam ali o tempo todo e eu não via. E que agora, óbvio, eu vi e falei, gente, é óbvio isso, né? Então, existem alguns filósofos que já escreveram e tentaram colocar a questão da vontade de uma maneira bem... tentando nos fazer entender, né? E existe uma versão mais sutil, que quando a gente vai se entregando, né, a gente entende que a vontade de verdade não é a nossa vontade. A vontade de verdade é uma vontade maior que atua através de nós. Então, para concluir, imagine que nós somos uma gotinha e o todo, essa consciência que rege tudo é o oceano. Quando eu quero me exercer, quando eu quero viver, quando eu quero realizar as minhas vontades, eu estou agindo com a consciência da gotinha. Quando eu tiro as minhas vontades do caminho e permito que a vontade do oceano haja através de mim, eu estou fazendo o que eu vim fazer aqui. Basicamente é isso. Sim, e daí qual era mesmo a pergunta? Sobre as dificuldades e facilidades, né? Me surpreendi incrivelmente. Gente, eu fiz tudo, atividade física, corri, fui pra praia, vida normal, estudando, fazendo prova. Passei por situações emocionais desafiadíssimas, como a partida da minha mãe. Enfim, vivi o que tinha que viver, porém de uma maneira incrivelmente melhor. E isso me tocou de uma forma tão intensa que não há como sair igual desse processo, né? Não há. Então, as facilidades foram muitas e a única dificuldade que eu tive foi realmente por entrar no meio de um turbilhão, né? De hospital, viagem lá para Santa Catarina, provas, estágio, TCC, etc, etc, né? Mesmo com tudo isso acontecendo, eu entrei no protocolo e eu estava pensando inicialmente, a minha vontade era de não entrar, e aí entrou a Eli dizendo que, me aconselhando a tentar, né, ver o que era possível, que era para eu sentir, mas que ela aconselhava que eu tentasse fazer, até pensei em deixar para uma outra ocasião. E no momento em que eu entrei, foi a melhor coisa. Então, a minha vontade era de não fazer. Isso seria um fugir de tudo isso que eu consegui acessar e viver se eu tivesse dito não, que era a minha vontade naquele momento, né? Então, depois de muita conversa com a Eli, eu entreguei. Ok,
fazer do jeito que der. E às vezes a gente não faz as coisas porque quer fazer tudo tão direitinho, né? E às vezes nem era para ser tão direitinho, era para ser do jeito que tem que ser. Mas a gente tem aquela visão que é baseada na nossa vontade de fazer as coisas, né? Então, eu realmente tenho muito que agradecer, primeiramente a Eli, que abriu esse caminho todo, né? E a todos os que participaram, direto ou indiretamente, a equipe dela inteira, uma equipe maravilhosa, e a Deus por ter me dado essa oportunidade. Gratidão, meu bem, que bonito. Assim, a sua partilha me lembrou muito Trigueirinho, né? A gente falando dos raios e você explicando vontade, essa diferença, né, da vontade humana e a vontade divina, né? Porque para quem conhece Trigueirinho, ele também fala sobre o estudo dos raios, né? E o primeiro raio é o raio da vontade de poder, né? E essa vontade de poder não é vontade de poder humanos e aquela questão de poder que a gente tem nessa terra, de poder que é meio hard power, né? Do tipo violência e, sei lá, e conhecimentos humanos e utilizar tudo isso para um peso mais humano. E não, é a vontade de poder que vai além do que a gente compreende nessa 3D, né? Já é uma vontade de poder de 5, 7D, 8D e para além, né? E muito legal. Nossa, eu não sei nem o que dizer. Acho que foi tão gostoso e tão completo, né? O que você trouxe, tão bonito, que, que o que eu gostaria de agregar, assim, é que para cada pessoa, da mesma maneira que você trouxe a sua partilha, cada pessoa vai ter uma visão. Porque é que nem aquela fábula também, né, que está nos Vedas, de pegar vários, acho que são 4 ou 5 cegos, e levá-los até um elefante para eles descreverem o que é um elefante, né? Isso está muito para quem também vai para o Vipassana, né? Eles também trazem isso no Vipassana, né? Então, um cego segura pela tromba, outro pela perna, outro pela... não lembro tudo, outro pelos dentes, né? E cada um descreve de uma maneira. Isso, pela barriga. E aí um descreve, não, parece uma árvore, porque é grande, é um tronco, é firme, porque pega na pata. O outro pega pela tromba e fala, não, me lembra um pouco uma cobra. Então cada um tem uma visão. Então o processo de Solid Vacation, apesar de ser um protocolo que fisicamente e biologicamente, a ideia dos sucos para todo mundo vai ser aplicada de uma maneira similar. É óbvio que cada pessoa vai escolher uma fruta, ou algumas frutas, alguns vegetais, isso vai variar a quantidade, etc. Mas no final das contas, como o corpo recebe, e não só o corpo físico, né, mas o corpo também mental, emocional, espiritual, como cada um tem esse reverberar, traz à tona o que cada um precisa naquele momento. E aí cabe a cada um de nós, se a gente realmente está preparado para o que vem aí para abrir, a gente vai receber de uma maneira. Se a gente ainda não está preparado e vai se tornar preparado com o chacoalhão, a gente recebe de outra maneira. Se a gente está totalmente despreparado, a gente recebe de outra maneira, né? Então, para cada pessoa é um processo diferente, com toda certeza. E você está há quase 30 dias, né, Flor? 22, 23 dias, alguma coisa assim que acho que você já tá, né? Foi desde o dia 6. Então. É 23 dias, eu acho, isso mesmo, tô fazendo as contas. É porque eu ia até diminuir pela. Eu não tô nem contando. Eu tô vivendo a hora que. Vai fluindo. Vivendo cada dia, né? Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Muito gostoso. Enfim, o que eu sinto, assim, de trazer, né, que a gente já vai abrir para as perguntas e respostas. Já subiram 2 perguntas aqui, a gente começa por elas e se mais alguém tiver, gente, fica à vontade para mandar aqui no balãozinho aqui embaixo, que é mais fácil da gente pegar depois, esse balãozinho com uma interrogação dentro. Mas fica essa coisa de sugerir que vocês comecem por onde, né? Eu sinto que quando a gente não precisa pensar em fazer os sucos especificamente, o Solid Vacation especificamente. Dependendo de onde vocês estão, no caminhar de vocês alimentar, vocês podem começar fazendo uma refeição por dia só de frutas, né? Por exemplo. Ou para quem está numa alimentação crua ou crudívora e etc., pode entrar num processo de passar uns dias 100% de frutas, por exemplo, né? Que já é um pouco mais sutil do que os vegetais. E por aí vai, são vários caminhares que a gente pode sugerir, né? Vamos então entrar aqui para as perguntas e depois no final eu vou trazer um convite, né, para todos quando a gente for encerrar. Mas a primeira pergunta que subiu tá aqui, ó, da Elis. Ela perguntou: as placas mucoides demoram muitos dias para sair?
A Márcia pode até contar das dela, mas varia tanto. Tem pessoas que vai demorar um monte, tem pessoas que lá pro quarto, quinto dia de piscina, zeólita já começa a sair. E é óbvio, um lembrete que eu trago até na própria vivência, né? Quando começa a sair, não significa que vai ficar saindo até acabar. Podem ter intervalos, pode ter dias que não sai muita coisa, tem dias que vai sair mais, né? E aí, às vezes, tem pessoas que, por exemplo, já aconteceu de eu acompanhar uma pessoa com um processo que foi mais de 100 dias, e ela passou, acho que 1 semana e meia, 2 semanas sem sair nada. E aí, depois, ela já estava pensando em encerrar, e eu falei, não, segura mais um pouquinho, vamos ver. E aí começou a sair mais um monte de coisa. Porque também tem um lado um pouco do quanto é gente lá dentro, porque não vai só dessa questão de eliminação, adstringência e sucos, etc. Quanto lá dentro a gente está se apegando com algumas coisas também. Então é um trabalho de desapego em vários níveis, né? Porque a gente eliminar essas placas vai um pouco além da eliminação só física daquilo que criou ali, daquela camada, né? De coisas, restos desidratados e verminhos e muco e etc, né? Então entra num processo de eliminação em vários níveis, né? Aí, quando que você começou a eliminar, Marcinha? Como é que foi pra você? Eu sou bem ruinzinha para essas coisas de prazo, data e tal, mas eu acho que foi no terceiro dia da zeólita com psyllium. Eu sei que foi bem no comecinho, assim que eu comecei porque gente, como eu entrei aos turbilhões, eu não tava fazendo nada direito, assim, eu fiz só o suco mesmo no começo. Aí depois eu fui atrás correndo, o que é para fazer mesmo e tal. E aí quando eu introduzi realmente, né, esses dois componentes que são se faz junto com os sucos, se eu não me engano foi segundo, terceiro, no máximo quarto dia. Acho que terceiro dia eu já comecei a eliminar. Gente, é assustador. E ao mesmo tempo maravilhoso, né? Porque saber que aquilo ali ficou dentro da gente tanto tempo, no meu caso décadas, né? Uau! E que tá saindo, uau, 1000 vezes, né? Então é muito interessante, muito interessante. E até o momento, e olha que eu pesquiso e estudo, até o momento, esse protocolo é o único que eu acessei até agora que realmente elimina a placa. Eu já fiz jejuns, já fiz, enfim, uma série de detox diferentes, né? E nunca tinha eliminado placa. É, É eu, isso. eu realmente, assim, até processo, por exemplo, jejum, né? Porque muitas pessoas falam jejum de sucos. Eu não considero o suco jejum, então eu nunca vou usar essa denominação, mas eu entendo quem utiliza, porque quando a gente jejua de água, a gente está se abstendo, né? Então, quando a gente fala jejum de água, a única coisa que a gente está ingerindo é água. Então, jejum de sucos, a única coisa que a gente está ingerindo é sucos. Eu só não utilizo mais pela conotação de jejum, né? Mas porque eu acredito que, na verdade, é um banquete de sucos, não é um jejum de sucos, não é aquela conotação de escassez, é uma conotação de abundância. Por isso que eu não uso a palavra jejum de sucos. Mas esse processo de sucos, ele realmente é muito diferente do processo de água, porque a tendência na água é se a pessoa já não está muito limpa, e quase todos nós, mesmo que quem já está na alimentação crua há anos, tem coisa para limpar. A gente sempre vai ter. E não é só pela alimentação, é pelo contexto que a gente está, às vezes, onde a gente mora, pelas questões emocionais e mentais, etc, e por aí vai, que também agregam peso a um processo de depuração, né? E aí, se a gente já não está muito limpo, para eliminação de placa é sucos. Precisa de adstringência. E a água sozinha ela não faz o que os sucos fazem, né? Ainda mais sucos adstringentes. Então eu confio mesmo que é o protocolo ideal. Tem pessoas que vão precisar primeiro, que nem falei, né? Irem se adaptando, mudando a alimentação, se preparando, tirando um tempo para se preparar. E é por isso que, inclusive, por exemplo, abre hoje as inscrições, né, para a Inspirale de janeiro. Então, para quem está querendo participar e ter um tempo aí de preparação, eu já começo a mandar material desde já, que é com essa intenção da pessoa ir se preparando mesmo, né? Eu lembro que a Marcinha também foi uma das primeiras a se inscrever para essa última. Então, ter esse espaço, esse período, né, de se inscrever e ter alguns meses de, então tá, o que eu vou mudar primeiro, o que eu vou mudar depois? Será que eu já posso ir testando os sucos? Será que eu já compro o voal para ver como é que utiliza? Será que eu vou gostar do voal? Será que eu vou usar o liquidificador? Será que não vou? Então, é um período que a gente pode ir gestando juntos esse processo da própria Inspirale, que só vem lá em janeiro a próxima, né? E acontece 4 vezes ao ano. Então, enfim, isso fica óbvio como um convite para quem quiser vir para Inspirale. Tem pessoas que eu acho que vão ouvir essa live e vão falar, não, vou fazer
por conta própria. Acho super legal. Tem pessoas que se dão super bem, né? Com processos solo. Eu acho que fazer em grupo tem uma magia, né? Que é essa coisa de você acompanhar o processo dos outros, de ver o que está sendo semelhante do que está sendo diferente, por aí vai, né? Então acho isso muito legal. As trocas, ver o cocô dos outros, ver o que está saindo, porque a gente troca assim vídeos e fotos e etc. Só falta ter cheiro pelo WhatsApp, porque ia ser incrível a gente ver o cheiro da placa do outro. Mas ainda não tem, né? A gente ainda não chegou lá. Mas é muito legal isso. E aí, até aproveitando, ó, porque eles perguntou se dói para eliminar as placas. Eu nunca senti dor. E não conheço de ninguém que sente dor. Né? Precisa sair. Então é uma coisa que é assim, o corpo tá querendo jogar aquilo para fora. E se a gente permite, ele torna aquilo mais fácil quanto é possível, né? Se a gente dá todo o contexto que ele precisa, é relativamente fácil. Vão vir desafios? Vão, mas os desafios são necessários. Inclusive, nos dias de eliminação de maior quantidade de placa, eu já observei que muitas pessoas reclamam de mau humor, falta de indisposição, e aí quando sai, parece que abriu espaço para alguma coisa, né? Então, dá uma mudança de humor também. A gente fica mais leve quando começa a eliminar. Mas é isso. Não sei se você quer agregar alguma coisa, Marcinha, nisso. Só que a única coisa que eu senti de diferente é porque a placa ela pesa mais do que o cocô. Que na verdade não é um cocô normal, porque a gente está tomando só sucos coados, né? Então o psyllium que a gente toma que faz a estrutura para, como ele fala, a vassourinha que vai limpando e tirando a placa. Então tem o psyllium, né? E tem a placa. Quando vem a placa, a gente sente um cocô pesado, assim. Mas assim, é como se você estivesse fazendo cocô normal. A diferença é que quando você vai mexer nele ali, você vê que é um negócio, uma gosma, uma coisa assustadora, assim, né? No sentido de, poxa, eu tinha isso dentro de mim. E que bom que tá indo embora. Essa que é, mas em termos de fisiologia, sensações, nada de diferente, né? Cocô normal. A diferença é que depois você olha e confere que realmente era placa, né? Só isso. A placa ela é bem borrachuda, muito fedida, e enfim, às vezes são mais escuras, às vezes mais claras, às vezes mais verdeadas, depende do que tá ali, né, para ser eliminado. Às vezes é bem preto. Ó, uma pergunta aqui deles também de quais sucos você mais toma, Marcinha? Quer partilhar os seus sucos favoritos? Eu gosto muito de criar. Eu sou, assim, não pego receitinhas, né? Embora ele dá uma relação incrível de sucos, inclusive eu me baseei nessa relação. Mas eu gosto de criar. Por exemplo, hoje eu colhi acerola, que agora deu uma chuvinha aqui no Ceará, e aí, a acerola tá toda floridona, assim, linda, e com as primeiras acerolas. Então eu colhi uma caixinha de acerola, sabe aquelas caixinhas de uva, né? Eu guardo as caixinhas quando eu consumo a uva, para ter a acerola depois como armazenamento. E aí, colhi caju, então eu fiz um suco de caju com acerola e água de coco e gengibre. Ontem ou anteontem, que também daí o meu cajueiro não está produzindo tanto ainda, mas aí eu colho e vou guardando, né? Então anteontem eu fiz caju, acerola e fiz salsão, coloquei salsão, gengibre e hortelã. Um suco que eu gostei bastante também foi kiwi, maracujá e água de coco e maçã. Ficou muito bom, muito bom. Mas assim, basicamente eu procuro manter no início do dia, eu procuro ter um bom estoque de água de coco em casa, né? O coco verde, lógico, a gente abre na hora. E aí eu tomo a minha primeira refeição do dia, que é depois do protocolo da zeólita, com psyllium e tal, é de água de coco com limão, água de coco com gengibre e limão. Aí depois, um adstringente como laranja, tangerina, um abacaxi com uva. Aí, às vezes, curiosamente, eu achei que ia sentir falta do salgado, mas não senti falta de suco salgado. Aprendi a fazer suco salgado com a Eli, maravilhoso. Então, ao longo de uma semana, eu chego a fazer só 2 sucos salgados. Não senti falta do sal. Pelo contrário, estou me livrando desse troço. E, bom, esse troço, o sal de cozinha, né? Qualquer tipo de sal, assim, de cozinha. O sal dos vegetais, riquíssimo em nutrientes e divino, né? E aí depois um suco de melão, um suco de melancia. Aí, dependendo do que tem, do que eu vou encontrando, do que tá na época, e vou fazendo. Então não é assim
uma coisa muito engessada. Depende de onde você está morando, depende da época que você vai fazer. Por exemplo, lá em janeiro já serão outras frutas, né? Já serão época de outras frutas e não as de agora. Então, é mais ficar atento ao que a natureza está oferecendo e aproveitar, porque o fruto mais saboroso é o da época, né? Então, basicamente é isso. Com certeza. E aí, legal isso que você trouxe, né? Dos sucos salgados, até para esclarecer para quem tá vindo aqui primeiro, gente. Os sucos salgados não levam sal mesmo, que nem ela trouxe, né? A gente não usa sal. O suco salgado é o paladar salgado natural da natureza, que são os vegetais, que é o tomate, é o pepino, é o chuchu. E se a gente combinar bem e colocar ervinhas frescas, quantidade suficiente, até quantidade de salsão, até um dentinho de alho, dependendo da pessoa, né? E dependendo do momento do processo, é bem mágico ter um dentinho de alho por alguns dias para auxiliar a eliminar fungos, algumas bactérias e por aí vai. Então são os paladares salgados naturais da natureza. E a gente processa, bate aquilo tudo, ou passa numa juicer, e tudo se torna um suco com sabor salgado, sem sal, né? Sem adicionar sal. E eu adoro, eu acho que assim é isso, né? Pra você é um paladar que vem 1 ou 2 vezes na semana. Tem gente que precisa todos os dias e que tem uma necessidade maior de minerais, né? Todos os dias. Assim como o próprio suco verde, bastante verde, de preferência, eu sempre dou sugestão para as pessoas que ainda não estão utilizando muitas punks, né? Que são plantas alimentícias não convencionais, que utilizem mais, né? Para quem tem jardim, pode ter certeza de que tem um monte ali crescendo sem você saber, né? E que são ótimas, são mais benéficas até do que os vegetais comuns de mercado, muitas vezes, né? Então, vale explorar isso também. Tem muitas opções mesmo. Então, variedade é o que não falta, né? A Lu perguntou qual é o dia de janeiro que é a próxima Spirale. Vai começar no dia 13, tá? Então, eu vou até depois aqui da nossa live, eu já vou postar nos stories a divulgação da Spirale de janeiro. Somos uma equipe de 6 pessoas, né? Então, eu como naturopata. E aí, a gente tem também uma equipe enorme, né? A gente tem nutricionista, que é o Will, né? A gente tem também a Bruna como psicóloga. A gente tem a Jana como aromaterapeuta. A Claudinha, ela entra com a técnica de EFT, que é uma técnica super legal para auxiliar a lidar também com sintomas de desintoxicação. E a gente tem a Amanda, né? A Amanda entra aí com o yoga, né? Ela é instrutora de yoga. Então a gente tem um monte de coisas que auxiliam a fazer a manutenção do processo de movimentar e não só pensar nos sucos, né? A gente vai muito além disso, além dos vários encontros, né, que vão acontecendo. Então isso eu vou divulgar depois. Teve uma pergunta que subiu que não tem muito a ver com o processo de sucos, mas ao mesmo tempo tem, que foi sobre a B12, né? Alguém falou, e a B12? O processo que a gente entende, assim, que muitas pessoas têm medo, né? Para alimentação crua, como é que eu faço? B12. Eu vou me tornar vegetariano, vegano. E a B12? B12 é sempre aquele ponto de grande dúvida, de grande medo da maior parte das pessoas hoje em dia quando se pensa em transição alimentar. E aí, sempre que as pessoas perguntam disso, eu gosto de lembrar que 50%, e pode ser que já tenha atualizado esse número, tá? Porque da última vez que eu li era por aí. 50% das pessoas que têm insuficiência de B12 ou falta de B12 não são veganas ou vegetarianas. Consomem carne, consomem ovo, né? Então é sempre um lembrete de que quando a gente fala sobre B12, não tem a ver necessariamente com você estar comendo uma variedade, muitas aspas aí, porque na verdade quando a gente se torna crudifuge, eu vejo que a variedade aumenta, porque a gente começa a explorar cada vez mais, né, a quantidade de vegetais e frutas e a abundância que tem na natureza, mais do que as pessoas que comem de tudo, né? Então quando se fala, você vai estar se restringindo, você vai estar tornando a sua alimentação um pouco mais restrita, e é o oposto, né? Então eu vejo que essa questão da B12, para a gente não alongar muito, tem que ser um autoestudo, a pessoa tem que entender de onde ela está partindo, se essa falta de B12 é uma coisa de sempre, desde que era criança tinha, ou se é uma coisa pontual, que de um tempo para cá começou a acontecer, porque tem uma relação muito grande, sim, com saúde intestinal, tem uma relação muito grande, principalmente não só com saúde intestinal nossa, mas com a saúde da biota desse planeta, com o nosso solo, né? O solo é o carreador, né, das cianobactérias, então é daí que vem a B12, não é da carne, não é do ovo. E muitas vezes a carne e o ovo, quando tem B12, é porque aquele animal foi suplementado. Então a gente mesmo precisa pensar em se suplementar muitas vezes, né? Isso vale para todo mundo. E precisa até analisar, porque tem pessoas que a gente sabe que por conta de uma genética específica, talvez não precisem suplementar B12, mas a grande maioria, vou chutar
aí jogando para baixo. 80% das pessoas precisam, para não dizer 100%, 80% das pessoas precisam suplementar B12 hoje em dia, né? Então acho que vale cada um começar a analisar o seu caso, né? Bem importante. Não sei se você, né, Marcinha, se você quer agregar como Nutri, se você quer agregar nisso, já que você está terminando o Nutricel, fica à vontade também. Não, a questão sempre é, primeiro, fazer a avaliação, né? Encontrar um profissional, tem aí o Will, também da equipe de nutricionista, que é nutricionista na equipe, né? Que pode orientar super bem. Fazer uma avaliação, porque assim, todo mundo está tomando B12, então também vou tomar? Será que você realmente precisa? Talvez sim. E se precisa, em que quantidade? Né? Qual é a proporção? Para você, qual é a melhor forma de absorção? É sublingual? É oral? Tem que fazer injetável? Precisa avaliar primeiro. Então, isso não é só, porque foi fazer suco, ficou com carência de B12. Alô? Todo mundo, inclusive onívoros, inclusive ovo-lacto-vegetarianos, independente de ser ou não vegano, independente de ser ou não crudívoro, precisa fazer a sondagem, né, a avaliação, e a partir dali saber como e em que proporção ingerir essa B12. Agora, se você tem dúvida em relação, se você já está tomando e tem dúvida como é que fica no protocolo, a gente continua tomando B12 no protocolo. Então, você não vai parar porque você está fazendo o período de sucos. Se essa era a dúvida. Perfeito, meu bem. É isso, né? A gente precisa realmente avaliar cada caso. Bom, a gente já está caminhando aqui para encerrar, né? Porque, enfim, também já está com um tempo legal de live para depois as pessoas que quiserem ouvir e assistir, né? Depois gravada, não fica um tempo muito longo. Mas eu queria só aproveitar porque uma pessoa perguntou o que é Inspirare. Inspirare é o nome da vivência, tá? Então é o nome da vivência de sucos. Eu dei esse nome Inspirare porque é a palavra que deu origem, do latim, é a palavra que deu origem à palavra espírito e à palavra respiração. E porque a gente também é justamente uma intenção da gente pensar que a respiração é o que nos traz para o momento, né? Assim como o nosso espírito é conectado com o aqui e o agora, né? Então a intenção da vivência é fazer essa reconexão com o aqui e o agora. Não necessariamente só pela prática da respiração consciente, mas pela prática do estar consciente em cada momento, né? Então esse é o nome da vivência, Vivência Inspirare, e ela escreve com S-S-P-I-R-A-R-E, com um acentozinho, que não é acento que a gente não tem no português, né? Mas depois, para quem for ver, eu vou divulgar ela com o nome bonitinho. E é isso, eu acho que seria muito bom, né, de ver mais pessoas lá. Quem sabe não vou ver a Marcinha de novo. E agradeço demais aí pelo teu tempo, minha flor, no teu processo todo, tão bonito de acompanhar. E muita gratidão a você e a todos que participaram, que estão participando, que vão participar, ou que estão aqui nessa live, independentemente, né, do processo de cada um, que possam puxar um pouquinho dessa tua energia maravilhosa, né, desse teu sorrisão aí na paz, tão zen, né, com essa energia tão gostosa, e que a gente siga aí podendo trazer um pouco mais disso para as pessoas, e muita gratidão mesmo. Fique à vontade, se quiser se despedir, falar suas últimas palavras. Tá bem. Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade, gratidão por tudo. Gratidão. É isso. Você é muito linda. Amada, nós duas, gratidão em todos, né? Todos nós aqui. Um beijo, a Gabi falando pra não acabar, não. Pois é, que a gente siga fazendo lives nutritivas. Quem sabe em breve eu e a Marcinha a gente não marca uma outra live sobre um outro tema, né? Já que a gente tem tantas coisas em comum. E aí vocês ainda vão ver muito o rostinho dela por aqui. Se Deus quiser, se o divino quiser. É isso. Gratidão. Beijo. Beijo. Linda tarde. Obrigada.